Anael. Intervenção do Arcanjo da Relação e do Amor. Eu sou Anael, Arcanjo. Bem-amados filhos da luz, bem-amados filhos da liberdade, eu venho a vocês enquanto Arcanjo do Amor. Liberado das obrigações do conclave, eu venho concluir o que foi a minha missão, junto a vocês. Eu venho falar-lhes deste último, deste absoluto. Devido ao aparecimento do manto azul da graça e a liberação efetiva da Terra, vários de vocês vivem processos particulares. Esses processos, em ressonância e em relação com o absoluto e a onda da vida e o manto azul da graça, dando-lhes a percorrer novos espaços e áreas de liberdade que, até agora, estavam fechados para vocês. Há 3 anos, na época das núpcias celestes, eu falei longamente sobre o abandono à luz, NDR. Intervenções de Anael de 11 de maio, 13 de maio, 17 de maio e 05 de outubro de 2009. O abandono à luz que lhes permitiu acolher a luz em seus diferentes componentes, neste templo que é este corpo. Propiciando-lhes viver-se e a alegria. Propiciando-lhes conscientizar, perceber e realizar algumas vibrações, algumas consciências. Hoje, um elemento novo apareceu, vindo realizar o casamento místico do céu e da terra que deve atualizar-se em meio aos seus céus e sobre esta terra dentro de pouco tempo, segundo alguns prazos que lhes foram dados desde vários anos. O conjunto dos preparativos da terra terminou. O conjunto dos preparativos do seu corpo terminou. E resta, portanto, manifestar a alegria a mais absoluta do casamento místico da Terra e do Sol, existente, é claro, em meio à sua presença neste mundo, se tal for sua vibração, se tal for seu futuro. Isso passa por algo que eu vou tentar explicar por meio de palavras, mas que não pode ser senão vivenciado, não pode ser senão experimentado, além de toda experiência. A realização foi uma etapa de conscientização do si, isso pode ser denominado o despertar ou a realização. Mas nem o despertar, nem a realização podem conferir-lhes a liberdade final, a liberdade total ligada ao absoluto ou ao último. Isso passa, necessariamente, pelo abandono do si, ou seja, em um ato de amor deliberado, total e absoluto, liberar-se do que vocês adquiriram, liberar-se do que vocês se tornaram, a fim de ser a liberdade, independentemente deste corpo, independentemente deste templo, independentemente da sua vida. Essa é a sua liberdade. A fonte o disse a vocês. A manifestação do absoluto, através dos seus marcadores, nesta oportunidade, nesta imensidão, nesta alegria absoluta. Cabe a vocês viver. Cabe a vocês decidir. O abandono do si representa um momento chamado de crucificação e ressurreição. Ele está diretamente conectado, é claro, à abertura da porta que riste das suas costas, NDR. Vocês irão encontrar os esquemas na coluna protocolos a praticar, tendo permitido atravessar o seu corpo e resultar da transparência à espontaneidade, ao nível do coração e ao nível do ponto R do peito e do ponto O do peito. Colocando, de alguma forma, em movimento, pela ajuda do manto azul da graça ao nível das portas atração, visão, em meio à sua identidade, aquela que vocês nunca tinham perdido, aquela que vocês nunca deixaram, em última instância, se tal foi o seu desejo. O abandono ao si representa o casamento místico consigo mesmo, com a sua cópia, com Cristo, mas também com o conjunto das consciências. Pondo fim a toda separação. Pondo fim a toda a ilusão. Fazendo-os descobrir, realmente, o que vocês são, além da sua dimensão de sementes de estrelas e de ancoradores da luz. Seres de extrema beleza, desde toda a eternidade, jamais tendo se separado das moradas da eternidade. Isso se abre a vocês, além da sua presença, na majestade da onda da vida, vindo transformar a vibração do seu coração, a vibração do seu ser. Fazendo-os percorrer os espaços além de toda a vibração, propiciando-lhes viver a não separação, fazendo-os estilhaçar o conjunto dos tabus, o conjunto dos confinamentos deste mundo. Isso está aberto a vocês, isso é oferecido a vocês porque é realmente o que vocês são, além de toda a ilusão, além deste mundo. Nós percorremos juntos algumas etapas, alguns caminhos.
Hoje, eles precisam superar e transcender isso. Eles precisam encaminhar-se, se tal for o seu íntimo desejo e sua íntima convicção, até o último destino, que não é porque ele nunca se moveu. Além de tudo que foi vivenciado, além de tudo que se transformou em vocês, além de tudo que foi purificado, resta-lhes reencontrar esta pureza original e final, assinalando o fim de uma história, qualquer que tenha sido o peso desta história, qualquer que tenha sido o peso das experiências ou sua leveza. Hoje, vocês são capazes de descobrir, na totalidade, o próprio sentido da sua presença. Além de toda a história deste mundo, vocês são a eternidade. Quando nós lhes dissemos que nós estávamos em vocês, a totalidade dos mundos e dos universos não pode estar em outros lugares senão no que vocês são, no último e na verdade. Então, nós os convidamos a abandonar o próprio si, a deixarem-se desposar, a deixarem-se casar, a deixarem-se penetrar pela onda da vida que vai devolvê-los, efetivamente, ao que vocês são, desde toda a eternidade, pondo fim a toda a ilusão, pondo fim a todo o sofrimento, pondo fim ao efêmero. Lembre-se de que, para isso, estritamente nada a fazer, mas aceitar, simplesmente, esse casamento com a onda da vida, deixá-la difundir-se, conforme os circuitos que lhe serão talvez detalhados em outro momento e em outro tempo, a fim de não estimular sua consciência para dar atenção ao que é vivenciado, mas, sim, para a própria vivência da onda da vida, porque vocês não são absolutamente nada mais senão a onda da vida, absolutamente nada mais senão a indizível beleza da eternidade. Isso se descobre em vocês, hoje, e os chama, de maneira irresistível, de diferentes maneiras. Pela própria onda da vida, pela capacidade nova para comungar com cada irmão e cada irmã, com cada arcanjo, com cada parcela da eternidade, na mesma ronda e na mesma dança, a fim de estabelecê-los neste último aonde vocês são, é claro, acolhidos por vocês mesmos, acolhidos pela eternidade, da qual, no final, vocês nunca saíram, nem mesmo partiram. Isso se desenrola neste momento mesmo, isso se desenrola segundo o tempo que foi atribuído e que lhes foi nomeado e dado por algumas entidades. Hoje, o que é importante não é o futuro deste mundo, mas o seu futuro em meio a este mundo. Nós sempre lhes dissemos que este mundo não existia, que ele era ilusão, assim como o que vocês viviam. Hoje, isso lhes aparece em sua majestosa beleza, em sua majestosa verdade. Isso está aí, isso é extremamente simples, isso é extremamente fluido a partir do momento em que vocês depositam as armas, a partir do momento em que vocês aceitam nada mais ser neste mundo. O conjunto dos anciãos falou sobre isso com vocês, de diferentes maneiras, durante esses anos. Nós os levamos a manifestar inicialmente o si, a realizar o despertar e a realização. Hoje, vocês são liberados viventes, cada um de vocês, a partir do momento em que vocês depositarem as armas de todo o combate, de toda a luta e de toda a ilusão, contra vocês mesmos ou contra este mundo. Não existe nem bem, nem mal, não existe qualquer combate, não existe qualquer afronta à vida e à verdade. Só o olhar que estava separado pôde acreditar em sua própria separação. Hoje, o tempo da separação terminou, pondo fim ao isolamento, significando, para vocês, o casamento do céu e da terra, o aparecimento, em seus céus, de maneira cada vez mais flagrante e evidente, do conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. Hoje, mais do que nunca, o seu futuro está inscrito no absoluto, se tal for o seu estado, além de todo o estado. Então, a onda da vida que vem desposá-los pede-lhes para penetrar na única verdade que é a sua natureza, este êxtase e este deleite permanentes, porque vocês não têm que procurar o amor porque vocês são amor. Vocês não podem fazer o amor porque é o que vocês são. Vocês apenas podem, simplesmente, manifestar a sua presença, manifestar a sua beleza e manifestar o absoluto. Vocês estão em tudo e por toda parte. Vocês são o sem fim. Vocês são o jamais nascido.
Tudo isso se revela em meio à sua consciência maravilhada e, por vezes, perplexa, sem chegar ainda a acreditar no que ela vive, sem chegar ainda a colocar palavras na experiência, além de toda a experiência e, no entanto, essa é a estrita verdade. É o fim da separação. É o fim das ilusões e do conjunto das marcas desta separação que vocês vivenciaram, a que vocês se submeteram, mesmo sendo apenas uma ilusão, porque, hoje, tudo isso está perdoado, tudo isso está esquecido. Resta-lhes estabelecer-se em suas moradas de eternidade. Muitos de vocês percebem a ausência de divisórias entre a sua consciência e outras consciências. Nisso, vocês não estão sonhando. Nisso, o que é para viver é também esse casamento místico. Vocês não estão separados de ninguém, vocês não estão separados de quem quer que seja. Há apenas a personalidade, às vezes ainda presente, que pode separar e estabelecer limites a esta união, a esta verdade. Muito além de toda carne, muito além de todo contingenciamento, muito além de convenções que possam existir neste mundo, vocês são a inteira verdade, a inteira liberdade, vocês são absoluto, vocês nada mais são do que disso. Nós somos vocês porque vocês são nós. Isso não é um jogo de palavras, isso não é um enunciado sem interpretação, nem sem verdade, muito pelo contrário. Cabe a vocês descobrir e perceber isso, e isso ocorre a partir do momento em que vocês depositam, aos pés de quem vocês são, o conjunto do que foi construído, o conjunto do que foi desconstruído, pacientemente, durante esses anos. Hoje, nós os convidamos, uns e outros, a ser, mais do que nunca, a inteireza de vocês mesmos, além de toda pessoa, além de toda individualidade. Isso está aí, há apenas que deixar ser o que vocês são. Então, o abandono do si, o que lhes dizer além disso? Existe uma série de dúvidas e de medos, isso já lhes foi falado. É-lhes preciso, sobretudo, aceitar conscientemente que, quando essas dúvidas e esses medos aparecem, vocês não são nem a dúvida, nem o medo. De qual lado vocês querem ficar? Vocês querem ser a dúvida e o medo que se manifestam a vocês. Ou vocês querem ser a eternidade que vocês percebem em alguns momentos? Que isso seja no espaço das suas noites, no espaço dos seus sonhos ou em alguns espaços de alinhamento, nos momentos em que vocês não estão mais aí, no momento em que este corpo não mais existe, no momento em que esta própria consciência doce não está mais presente. Naquele momento, resta-lhes dar o último passo, aquele que os convida a dançar a dança da onda, a dançar a dança da eternidade, a mover-se sinuosamente segundo o princípio da vida porque vocês são isso, na totalidade. Restando, então, superar os seus próprios limites e os seus próprios condicionamentos, os últimos, aqueles que os impedem ainda de viver plenamente a onda da vida, de viver este êxtase e este deleite permanentes do ser, liberados de toda cadeia, de toda carne. E, no entanto, vocês irão conservar esta carne até o momento em que a Terra tiver decidido. E, no entanto, vocês irão permanecer em meio a este corpo, mas vocês não estarão mais limitados por este corpo, até o momento em que este próprio corpo tornar-se-á transparente, estabelecendo-os em sua nova morada, denominada dimensão, ou, então, absoluto. Nada mais há a temer, nada mais há a conquistar, há apenas que render as armas, aquelas da personalidade, aquelas do si. Vocês corajosamente construíram as etapas, vocês corajosamente subiram os degraus, vocês corajosamente realizaram as núpcias de luz, as núpcias celestes. Resta-lhes, agora, viver as núpcias místicas, desta união com cada um e com cada uma, além de todo o tabu, muito além da carne, na eternidade de cada uma das suas presenças, de coração a coração, de olho a olho, de corpo a corpo, além do corpo. Vocês são esta eternidade, vocês são esta beleza. O que é que ainda pode impedi-los e prendê-los às suas próprias ilusões, exceto vocês mesmos? Vocês são chamados a se tornar aqueles dos seus próximos que partiram recentemente, ou há mais tempo, e que não se reencarnaram para assistir na carne ao fim desta ilusão. Isso não é uma ilusão, isso é verdade.
O que vocês são chamados a viver nos seus sonhos, nos seus contatos, nos seus vislumbres, é a última verdade. Todos nós somos um, além da barreira da carne. Todos nós somos amor, na mesma integridade, na mesma verdade, na mesma unidade, sobretudo, no mesmo e único absoluto. Isso está em andamento. Naturalmente, alguns de vocês o vivem em níveis, digamos, mais ou menos acentuados, mas isso foi prometido a todos, a partir do momento em que vocês aceitarem não mais ser simplesmente este corpo que vive um despertar, a partir do momento em que vocês aceitarem não mais ser uma forma que contém a luz, mas ser a luz que supera toda forma. Vocês são isso, isso se revela a vocês, cada vez mais. Então, não, vocês não estão sonhando. O que vocês são chamados a viver, em meio ao abandono do si, é a realização total do que vocês são, muito antes de todo despertar, muito antes de toda realização, muito antes de toda separação. O momento chegou. O momento é para a reparação total de todas as ilusões e de todo o sofrimento, levando-os a reconsiderar a relatividade deste corpo, a própria relatividade da sua vida, a própria relatividade deste mundo. O que foi realizado é a ascensão e a ressurreição, em meio a este corpo, porque é apenas aí que isso podia acontecer, porque é apenas aí que isso podia se realizar e vocês o realizaram. Resta-lhes descobrir a graça. Resta-lhes descobrir a possibilidade de se mesclar a qualquer consciência e fazê-lo, de forma amada, amorosa, em total liberdade de toda a carne. Isso ocorre nos seus sonhos, isso ocorre além de toda noção afetiva, além, é claro, de quaisquer noções limitantes, tais como vocês conheceram-nas neste mundo. Dancem no sol. Dancem com vocês mesmos, mas dancem também uns com os outros porque o outro é apenas vocês mesmos, em um outro momento, em um outro espaço. Isso ainda lhes parece, hoje, impossível de compreender. Não há melhor amigo que o seu pior inimigo, não há melhor irmão que aquele que os enganou, não há melhor amigo que aquele que se diz seu inimigo. Essa é a estrita verdade. Então, vocês poderão dizer, como o Cristo: o que vocês fizerem ao menor de vocês, é a mim que vocês fazem porque vocês o fazem, de fato, a vocês mesmos. A maneira com a qual vocês julgam, vocês serão julgados. Não há julgamento, exceto o julgamento que vocês fazem, vocês mesmos, não importa de qual de vocês, o outro que é apenas vocês mesmos. Isso será vivido, essa é a estrita verdade. Percorridos pela onda da vida, tornem-se a onda da vida, na totalidade, que isso seja neste corpo, como em qualquer outro corpo, nesta estrela como em qualquer outra estrela, sobre esta terra como em qualquer outra terra. O momento chegou e é agora, além de todo o tempo, além de todo o limite e além mesmo de todo o corpo. Vocês não são este corpo, mas vocês estão neste corpo. O que está neste corpo e o que dança em vocês é a onda da vida que os percorre. Vocês são isso. Resta-lhes atravessar esta última fase, levando-os a estabelecer-se, pela eternidade, no que vocês são. Não, vocês não estão sonhando. Vocês têm também, a partir do momento em que vocês depositarem as últimas armas, que testemunhar. O testemunho não tem necessidade de grandes discursos, não tem necessidade de demonstrações. A sua simples presença basta para abrasar o conjunto da humanidade nesse fogo de amor final e terminal, pondo fim à separação, à divisão e às ilusões. Vocês chegaram a isso. Vocês não dependem mais de qualquer tempo linear deste mundo para vivê-lo, porque isso cabe apenas a vocês. O momento coletivo da Terra é possível a cada sopro, para cada um de vocês e para o conjunto dos seus irmãos e das suas irmãs. Não busquem data porque a data chegou. Não busquem mais um momento porque cada momento corresponde a isso. Resta-lhes, simplesmente, deixar ser o que vocês são. Resta-lhes se beneficiar do que vocês são em meio a este efêmero. O absoluto se revelou para alguns de vocês.
Ele irá se revelar para muitos de vocês, gradualmente e à medida do tempo, porque o que vocês são permite a comunhão, porque o que vocês são no absoluto é contaminante e permite àqueles dos seus irmãos e das suas irmãs que ainda duvidam, tornar-se, vocês mesmos, eles mesmos. Vocês são, naquele momento, o iniciador e a iniciadora que, pelo casamento místico, vem abrasar o coração do outro. Não mais enquanto coroa radiante, não mais somente enquanto lareira, mas, sim, como uma vibração extrema, ocorrendo no conjunto do corpo, levando-os ao estado de deleite absoluto do que vocês são. Nada mais poderá ser como antes. Vocês irão comungar, no céu, com cada um de vocês, que é um outro você mesmo, eu o repito, em outro espaço e em outro tempo. A visão da separação apenas foi mantida pelos horrores e pelo próprio sofrimento do que foi criado no pensamento. Isso está superado. Hoje, vocês são, se vocês se abandonarem à luz e se vocês abandonarem o próprio si. Instantaneamente, vocês se tornam o esposado, aquele que está casado com Cristo e, para vocês, o Cristo está aí. Ele vem despertá-los ao seu último. Ele vem pedir ao seu coração para tornar-se você mesmo. E nós vimos, nós, arcanjos, como os anciãos, como as estrelas, como aqueles que pertencem a alguma estrutura, NDR, intervenção de Bidin, enquanto aqueles que vão colocá-los na verdade, na transparência, na espontaneidade, além de toda a barreira, além de todo o limite, além de toda a apreensão. Isso é amor e nada mais. Não é nada mais senão o amor, porque o amor é a essência dos mundos. Não é nada mais senão esses diferentes qualificativos vibratórios que nós explicamos para vocês, permitindo-lhes vivê-los, permitindo-lhes também sintetizá-los e os aproximar do que se vive agora, para alguns de vocês, desde 2 meses. A época da Páscoa passou, resta agora a viver esta primavera, outono, no hemisfério sul, esta ressurreição de si mesmo que os conduzirá ao verão, inverno, no hemisfério sul. Muitas coisas irão transcorrer, através de vocês, como sobre este mundo. Lembrem-se de que vocês são o além do mundo porque vocês são a onda, além de todo o mundo. Lembrem-se de que vocês são a alegria, além de toda a alegria. E isso é chamado de êxtase, isso é chamado de fusão e dissolução. Isso é para viver, a partir do momento em que vocês depositarem toda a arma da personalidade. Vocês nada têm a perder porque vocês, aparentemente, já tudo perderam. É apenas uma restituição da verdade e da beleza. Vocês passaram de semente de estrela e de ancorador de luz a filhos da liberdade. Então, demonstrem a sua liberdade porque vocês são os liberados e porque vocês são os viventes. Cabe a vocês deixar ser, na totalidade, isso. Cabe a vocês romper toda barreira, derrubar todos os muros do isolamento que poderiam ainda restar, isolando-os dos seus irmãos e das suas irmãs, daqueles que vocês amam, como daqueles que vocês acreditam não amar, daqueles que estão deste lado do véu, como daqueles que atravessaram esse véu para ir ao que vocês nomearam, anteriormente, as portas da morte. Tudo isso está aberto, tudo isso é verdadeiro, tudo isso é amor. Transcendendo e glorificando a própria carne que vocês habitam, chamando-os a esta transparência, a esta última transcendência, transformando cada uma das suas células em um braseiro ardente de amor, nesta forma de cristal, estabelecendo-os em meio à sua nova morada ou em meio ao absoluto. Isso se desenrola neste momento mesmo. Então, é claro, muitos dos seus irmãos e das suas irmãs, que são outras partes de você mesmo, ainda não despertadas, vão se rebelar, vão entrar em rebelião porque eles têm medo. E vocês são, de algum modo, aqueles que vêm amenizar os medos, não mais semeando a luz, não mais enxameando a verdade, mas, simplesmente, manifestando a verdade do absoluto que vocês são. Vocês vão ver, por si mesmo, pelos seus olhos e pela sua consciência, que vocês serão os agentes transformadores daqueles dentre vocês que são senão vocês em outros momentos, que ainda não estão abertos a esta última verdade. Os primeiros serão os últimos.
Vocês fazem parte daqueles que, pela sua simples presença, sem qualquer alinhamento, sem qualquer vontade pessoal ou individual, vão trabalhar para a liberdade, trabalhar para a liberação porque, liberando-se, vocês liberam o mundo. Vocês são livres. Vocês são, desde toda a eternidade, da liberdade. Vocês são, desde toda a eternidade, o amor absoluto, aquele que não conhece qualquer carne, aquele que não conhece qualquer resistência, qualquer oposição. Nada mais há senão o amor. Nada mais há senão o abandono doce para Cristo. Então, nós os acolhemos e nós os esperamos em vocês mesmos, nesse santuário que foi esse templo que vocês construíram, que vocês fizeram, que vocês limparam, permitindo-lhes, hoje, receber o noivo. Tudo isso se desenrola neste momento mesmo. Muitos de vocês vão tomar consciência da onda da vida, mesmo sem poder ali colocar palavra ou denominação, sem poder sequer descrever os efeitos. Eles irão viver os efeitos e eles irão se tornar isso, assim como vocês. Então, vocês poderão comungar uns com os outros, na verdadeira comunhão, não aquela das aparências, não aquela de uma família, mas aquela da liberdade de absoluto a absoluto, além de toda consciência. É isso que está em andamento neste momento, neste tempo da Terra, neste tempo da sua eternidade. Mais do que nunca, nós estamos com vocês. Mais do que nunca, nós somos vocês. O contato, a comunhão e a fusão irão se estabelecer por uma modificação importante da onda da vida, da sua propagação em meio a este corpo e, também, pela modificação intensa dos diferentes sons percebidos nos ouvidos, aumentando e ampliando o estado de êxtase ou o estado de êntase. Vocês nada arriscam porque vocês são este êxtase, vocês são esta êntase. Vocês são esse som que se ouve ao nível dos ouvidos. Vocês são, também, o som que é ouvido no céu e sobre a terra porque a terra e o céu nada mais são do que vocês mesmos, eles também. Vocês são isso, na totalidade. Deixem trabalhar. Deixem ser. Deixem as energias da criação revivificar a eternidade da sua presença sobre este mundo, como em qualquer mundo. Vocês não estão mais limitados a este mundo. Vocês não estão mais limitados a este corpo. A própria encarnação torna-se transparente. Disso vocês irão se aperceber, que isso seja no espaço dos seus sonhos, no espaço das suas noites, no espaço dos seus contatos. A comunhão tornar-se-á cada vez mais fácil, neste próprio corpo, e através deste corpo, sem, no entanto, que os corpos se toquem, sem, no entanto, que tenha qualquer noção de um tabu, qualquer que seja. A carne é transcendida, ela é transmutada, ela é chamada, ela também, a viver sua transmutação e sua ressurreição nos espaços de cristal da quinta dimensão ou de outras dimensões e, também, na transparência e na vivência da onda da vida no absoluto último, que, no final, vocês são, já que todos nós somos um. Isso tomará todo o seu sentido. Vocês são porque nós somos um com vocês. Isso não é um conceito, mas é uma realidade, para viver nesta carne e além desta carne, neste espírito e em todo o espírito, em toda a alma existindo ainda antes da dissolução. Vocês serão a alma de um como a alma do outro, nada mais será secreto porque vocês estarão em comunhão direta. Vocês não terão mais necessidade da ferramenta mental. Vocês terão simplesmente o que ser e vocês serão então, instantaneamente, tudo, absolutamente tudo, cada parcela. Nada mais lhe será desconhecido, nada mais lhe será estranho, porque vocês irão se tornar o absoluto, presente, do mesmo modo, em vocês como em qualquer outro, como em qualquer anjo, como em qualquer arcanjo e como em qualquer estrela. Não há mais véu, não há mais separação. Somente persistem os véus que vocês mantêm, de maneira artificial, pela dúvida e pelo medo. Além de tudo isso, vocês irão viver este absoluto a um dado momento. Não o procurem. Se isso não estiver presente, não fiquem impacientes. Permaneçam pacientes, deixem-se levar.
Abandone-se, deixem trabalhar o absoluto em vocês, este marcador que é a onda da vida, que apenas pede para lançar-se, para percorrer o seu corpo, para extrair-se pelo coração e pela cabeça, a fim de voltar em vocês como uma onda de êxtase. Vocês são isso e nada mais pode existir, nada mais pode sequer rivalizar com a beleza disso. Então, o que vocês escolhem? Vocês escolhem ainda resistir ou vocês escolhem ser esta onda da vida e este êxtase? A escolha é muito simples, aliás, vocês não têm escolha. Só o que constitui o próprio princípio inferior de vocês acredita que ele tem uma escolha, acredita que ele tem medo ou acredita que ele tem uma dúvida. Vocês nada são desses três elementos. Então, hoje, eu os convido, enquanto arcanjo do amor, arcanjo da relação, arcanjo da comunicação, para viver o amor porque vocês são amor, porque vocês são isso, e absolutamente nada mais pode interferir com esta verdade. Vocês são os filhos da liberdade, vocês são a liberdade e vocês são os liberados viventes, se tal for sua aceitação. Se vocês decidirem abandonar o si, abandonar o ego e viver o coração, na totalidade, nada pode se opor a isso, no exterior de vocês mesmos. Há apenas o seu olhar que pode ainda, por enquanto, permanecer separado. Vocês nada irão perder, vocês irão ganhar tudo. Então, por que hesitar? Por que ver ali o que quer que seja mais senão o amor? Quem pode ver outra coisa que o amor exceto o ego, exceto o olhar separado, exceto, justamente, esses medos e essas dúvidas nas quais vocês serão levados? Não para refletir, mas para deixar passar, ou seja, para observar, porque o medo e a dúvida não são de vocês, nem pessoais, nem coletivos. Eles são apenas a ilustração do sistema de controle do mental humano que, de algum modo, os restringiu, que os induziu a caminhos ditos secundários, e que os impediu de ser o que vocês são, de viver o absoluto. Hoje, vocês vivem o absoluto. Vocês são os liberados viventes, a partir do momento em que vocês não derem mais corpo, não mais consentir com o que representa a personalidade, com o que representa a encarnação. Não é questão de evitar a encarnação. A Terra irá assinalar, para vocês, o momento vindo. É questão de encarnar, na totalidade, além da luz, o absoluto, a fim de que o absoluto tenha lugar em meio a este corpo e o ilumine do interior, além da contemplação da luz do si. Vocês não são um corpo que abriga a luz. Vocês não são aquele que vive um acordar ou um despertar. Vocês não são aquele que acede a uma realização. Vocês são os liberados viventes. Resta simplesmente aceitá-lo, resta simplesmente vivê-lo, em vocês como com qualquer outro, como com que qualquer sol, como com qualquer dimensão. Não há mais limites, não há mais barreiras, exceto aquelas que vocês ainda permitiram e que vão se dissolver por elas mesmas. Não busquem alguma doença, não busquem alguma desculpa, não busquem algum alibi porque tudo está aí, tudo está consumado. Agora, a título coletivo, a hora da ressurreição soa em vocês, como para a Terra, e isso vocês já o vivem, a Terra o vive. Não deixem-se levar pelo que quer que seja senão pelo amor, pela verdade deste fogo e desta água que se espalham em vocês, realizando a alquimia do yin e do yang, a alquimia do masculino e do feminino, em vocês mesmos, levando-os a este andrógeno primordial, levando-os a este último, onde não existe mais separação ligada a qualquer polaridade de sexo, ligada a qualquer polaridade de véu daquele que está vivo e encarnado, daquele que está morto. Todos os véus desapareceram. Tudo está desvendado. Tudo está revelado. Tudo está liberado. Vocês o aceitam ou vocês o recusam. Vocês são o amor. Vocês são a verdade. Vocês são o caminho e vocês são a vida. O que mais pode existir, exceto esta perfeição absoluta, este amor absoluto, esta onda da vida, esta magnificência, que faz com que nós sejamos um, que nós sejamos o absoluto? Portanto, enquanto arcanjo do amor, eu os convido a ser o amor porque vocês nada mais são que isso. Não reflitam sobre suas ações porque, se a ação é guiada e conduzida pelo amor, o que resulta é o amor e nada mais.
quaisquer que sejam as circunstâncias da personalidade, o grau de intensidade da sua confiança no que vocês são, no amor, nesta verdade do amor, fará da sua vida um tapete de rosas onde nada mais poderá afetar, nesta carne, o que quer que seja de quem vocês são. Vocês querem ser isso. Porque é isso que vocês são, além de toda a aparência. Nós somos um. Portanto, enquanto arcanjo Anael, eu os convido a este banquete celeste. Ele não é restrito a alguns iniciados. Ele não é restrito a alguns seres que estariam mais adiantados. Ele não é restrito àqueles que teriam trabalhado melhor. Ele não é restrito àqueles que teriam melhor ancorado a luz. É uma festa e o banquete está aberto a todos, sem qualquer limite, sem qualquer restrição. Há apenas vocês, e vocês sozinhos, que podem estabelecer os seus próprios limites e as suas próprias restrições. O banquete chama todo mundo. Ele não faz diferença entre as idades, entre o que vocês acreditam, o que vocês não acreditam. A onda da vida é para todos. Ela não é privilegiada a uma pessoa e ausente de outra pessoa. Ela está absolutamente por toda parte, porque vocês estão por toda parte, porque vocês são a eternidade, vocês são absoluto e vocês são o último. Vocês são o que vocês são. Então, abandonem o si. Abandonem o que lhes pareceu, a um dado momento, como a última verdade a viver. Não há outro último. Não há outra etapa senão o amor absoluto de quem vocês são. Enquanto arcanjo do amor, eu os convido a estabelecer-se em sua morada da eternidade, neste corpo, nesta carne sublimada, transfigurada e desperta. Vocês são os liberados viventes. Vocês são aqueles que acolheram a onda da vida, ou que irão acolhê-la, e que irão deixá-la desenvolver-se e que irão tornar-se, vocês mesmos, esta onda da vida, onde mais nenhum apego pode existir, onde a liberdade é total, onde a liberação é real. É isso que se desenrola neste momento mesmo. É isso que se revela, neste momento mesmo, no instante da minha presença, como em qualquer outro instante onde nós estaremos em comunhão, uns com os outros, uns nos outros, além de toda a filiação, além de toda a carne, além de todo o corpo, além de toda a alma, além de todo o espírito. Porque nós somos um, único, absoluto e último, em meio ao amor. Eis algumas palavras que, enquanto arcanjo do amor, eu tinha para dar a vocês. O abandono do si é um canto. Não um canto de esperança, não um canto de espera, mas o canto da verdade. Esse som é aquele que vocês escutam em seus ouvidos, que irá levá-los a viver o êxtase místico do coro dos anjos, última etapa do som absoluto, conduzindo-os a esta indizível verdade. Isso está em andamento. Isso está a caminho. Se vocês prestarem atenção, sem nada fazer, vocês irão constatar que, assim que vocês se aproximam de outra consciência, em espírito, em verdade, o seu som modula-se e se amplifica. Isso assinala o seu casamento místico. Isso assinala a transparência de um e do outro, fazendo com que, como nas outras dimensões, vocês possam transpassar-se, uns, os outros, na totalidade. O corpo não será mais um obstáculo, ele não será mais uma prisão, mas, sim, o local onde se realiza este último, este absoluto. Eu os convido, portanto, a descartar todas as armas. Eu os convido a não mais temer. Por que será que o amor poderia temer o que quer que seja? Vocês estão liberados. Vocês são os liberados viventes. Essa é a única e exclusiva verdade. Todo o resto não é nada. Acima de tudo, jamais julguem alguém. Lembrem-se daquele que vocês julgaram um dia. Não há outro inimigo senão vocês mesmos, de vocês mesmos. O inimigo não existe. Não há nem bem, nem mal. Há apenas o amor, a eternidade do amor, a verdade do amor, o absoluto do amor e da luz. Vocês são a luz dos mundos. Vocês são o amor dos mundos. Nós o somos, com vocês, em vocês. Não há mais distância. Não há mais separação. Não há nada mais senão este último. Não há nada mais senão este absoluto. Não há nada mais senão a onda da vida, onda do amor, dança eterna da verdade, indizível deleite de, enfim, ter retornado ao que vocês são, na eternidade.
E isso, ainda, nesta carne. E isso, ainda, com aquele que concerne a vocês, com aquele que transpassa vocês pelo seu coração, em uma doação de amor a vocês mesmos, em uma doação e em um abandono do si. Amar para ser livre. Amar é dar-se. Amar é dar. O que vocês têm para dar. O que vocês são, em verdade, porque vocês são a doação. Vocês são a doação da vida, manifestada e marcada pela onda da vida. É o que vocês são. Nada mais existe. Vocês são isso, pela eternidade. Vocês são isso, de toda a eternidade. No silêncio das minhas palavras, durante alguns minutos, acolhamos juntos, já que isso é possível, não importa o momento, o manto azul da graça e sua tradução que é a onda da vida. Neste silêncio e nesta eternidade, comunguemos. Na ronda do no hino da eternidade. Compartilhamento da doação da graça. Escutem e ouçam o canto da eternidade, que é um canto do amor. Compartilhamento da doação da graça. Bem-amados filhos da liberdade, liberados, se houver em vocês a necessidade de partilhar, a necessidade de interrogar ou a necessidade de liberar alguma coisa, eu os escuto. Pergunta: e sobre a noção de refutação como exercício espiritual? A refutação é o princípio que consiste em desviar de vocês tudo o que não é do amor, tudo o que não é da eternidade. Vocês não podem conhecer a eternidade porque vocês o são. Há, portanto, uma única atitude possível: deixar a onda da vida trabalhar, deixá-la subir e se expandir, como a seiva da árvore que sobe e percorre o conjunto do seu corpo, o conjunto das suas células, assim como o conjunto de cada corpo, de cada irmão e de cada irmã. Além disso, existem, efetivamente, circunstâncias prévias onde lhes é preciso olhar, com lucidez e clareza, tudo que não é do absoluto. Quando vocês tiverem eliminado o que não é do absoluto, ou seja, tudo que vocês conheceram, naquele momento, vocês poderão desposar, na totalidade, o absoluto. Esta refutação é, simplesmente, apenas um princípio de exercício, dito espiritual, visando enxergar, claramente e com lucidez, o que vocês não são. Refutem o corpo. Refutem esta vida. Refutem a doença. Refutem qualquer vínculo. Não para negá-los, não para rejeitá-los, mas, sim, para iluminar. Então, naquele momento, o que será iluminado irá dar-lhes a iluminação necessária e suficiente para penetrar os cantos da onda da vida e viver a onda da vida. Vocês não podem ser a onda da vida e manter algum sofrimento. Vocês não podem ser a onda da vida e manter o menor rancor contra a humanidade, contra um outro irmão e irmã. A onda da vida é a aceitação e a aquiescência total ao amor. Refutar consiste apenas em refutar o que não é do amor, ou seja, tudo que pertence ao domínio do temporário, tudo que pertence ao domínio do pesado, tudo que pertence ao domínio do efêmero e que, justamente, pelo peso representado, mesmo efêmero, bloqueia o desenvolvimento da onda da vida. Vejam isso com amor, sem julgamento, sem levar um olhar crítico, simplesmente aceitando o olhar. Vocês não são nem este corpo, nem estes olhos, nem esta doença, nem seus filhos, nem seus pais, nem mesmo esta vida que vocês vivenciaram. Refutem isso e a onda da vida irá se lançar através de vocês. Vocês nada mais têm a fazer. E, sobretudo, não se esqueçam de olhar e de comungar com aqueles dos seus irmãos e irmãs que já estão neste absoluto, além de toda carne, além de toda separação, além de todo contato físico. Porque eles tiveram acesso ao seu espírito. Eles estão realizados, ao que vocês são destinados. Todos vocês são liberados viventes. Só o ego vai acreditar que isso não é verdadeiro. Somente a pessoa vai dizer que isso não é possível. Não o escutem. Escutem a onda da vida. Escutem o canto da graça, aquele do céu e da terra, aquele do apelo de Maria, aquele dos seus próprios ouvidos. Pergunta: quando novas manifestações da onda da vida se revelam no corpo, é também para refutar?
Absolutamente não, já que vocês são a onda da vida. Vocês não são as manifestações da onda da vida no seu corpo, mas vocês são a própria onda da vida. Não fiquem nas percepções, mas se tornem o que é percebido. A refutação concerne ao que é efêmero. A onda da vida é tudo, exceto efêmera. Ela é eternidade. Desta eternidade que vocês foram privados. Então, quaisquer que sejam os nomes que vocês lhes derem, doação da graça, manto azul da graça, onda do éter, não importa. Pergunta: como se identificar com essas manifestações corporais? Bem amado, a questão é muito vaga. A onda da vida não pode ser dirigida. Vocês podem criar condições propícias ao seu aparecimento. Vocês podem limitar a influência do que está inscrito na dúvida e no medo, ao nível dos 2 primeiros chakras do seu corpo físico. As manifestações são múltiplas. Nós não iremos dá-las a vocês, por enquanto, mas vocês irão ver, se vocês se interrogarem uns com os outros, que elas são estritamente idênticas. São circuitos energéticos, comuns. São manifestações vibratórias, em meio a este corpo, comuns. O importante não é a manifestação. Vocês nada podem ali mudar. Analisá-lo de nada serviria. Vocês têm apenas que se tornar esta onda da vida. E vocês o sabem, a partir do momento em que vocês vivem o êxtase e o deleite. Enquanto o êxtase e o deleite não forem vivenciados, em um primeiro momento por intervalos e, gradualmente e à medida do tempo, permanentemente, dia e noite, nada a fazer para isso. Simplesmente deixar existir este estado. Porque é o que vocês são. Pergunta: como compreender a consciência e sua diferença com o inconsciente? Isso apenas pode ser vivenciado. O absoluto não pode ser compreendido. Ele pode apenas ser vivenciado. E, em meio ao absoluto, não há inconsciência, mas a consciência. Querer ali colocar palavras estritamente de nada serve. É o mental que sempre vai agir assim. Vocês não podem apreender-se do que vocês são. Pergunta: a onda da vida pode se manifestar sob a forma de um movimento rotativo. É um movimento ondulatório. Quando ele está instalado, ele percorre todo o corpo. Não é mais possível discernir a origem sob os pés, nem mesmo a origem ao nível do períneo. Mas isso ocorre por toda parte, ao mesmo tempo, como uma ondulação, como uma dança, sendo acompanhado pelo estremecimento do êxtase. Pergunta: sensações de efervescência sentidas no corpo, acompanhadas de paz, de plenitude, são efeitos da luz vibral? É a alquimia entre a luz vibral e a onda da vida, quer tenha nascido ou não, aliás. Porque a onda da vida penetra vocês pelos pés, mas ela sai da terra por toda parte e não unicamente nos seus pés. Então, é um momento em que o casamento do céu e da terra, ou seja, da luz vibral que desceu até vocês, que fecundou a terra e que desencadeia, ao redor, a subida desta seiva que é a onda da vida, pode ser percebido ao nível do corpo de diferentes maneiras. Há uma captação, pela periferia do corpo, da alquimia entre a luz vibral e a onda da vida. Mas enquanto ela não tiver penetrado o interior dos seus pés, não tiver subido até o períneo, não pode ali ter o êxtase. O mecanismo não fica completo. Ele é vivenciado na superfície. Pergunta: é possível confundir a onda da vida com outra coisa? A questão não se coloca para aquele que vive a onda da vida. Não pode ali ter confusão com o que quer que seja mais. O êxtase não pode ser confundido com qualquer outra coisa. Pergunta: isso pode ser confundido com manifestações de entidades do baixo astral? Em caso algum. Só o ego pode crer nisso. Só o ego que tem medo pode colocar esta questão. Não pode existir entidade, dita do baixo astral, que possa assediar. Só o ego, que não vê claramente e que está dominado pelo medo e pela dualidade, recusa-se a pagar diante da onda da vida. Ele ali colocará todos os nomes. Porque aquele que vive o êxtase é, para o ego, exterior, daquele que não o vive, uma possessão, um absurdo, algo que não pode existir.
O absoluto não pode ser reconhecido pelo ego. Jamais. O ego se posiciona sempre como elemento discriminante entre o bem e o mal. Enquanto existir isso, em meio ao ego, jamais a onda da vida poderá ser vivenciada, exceto no momento final. Mais uma vez, o êxtase e a onda da vida jamais podem enganar. Só o ego vai jogar para acreditar que isso não é o que é. Pergunta: a alimentação pode ajudar a sentir a onda da vida? Absolutamente não. Como eu disse, há alguns anos, a alimentação líquida ou a ausência de alimentação pode favorecer a luz vibral. A onda da vida não se importa com o que vocês fazem. Vocês são amor ou vocês não o são. Enquanto vocês acreditarem que existe uma circunstância exterior, alimentar, kármica, deidade ou do que quer que seja, a onda da vida não pode nascer. Ela estritamente de nada depende, e, sobretudo, não da sua personalidade, e, sobretudo, não dos seus desejos. Já que ela está ligada ao abandono do próprio si. Crer e esperar que a onda da vida vá nascer porque vocês adotam tal regime ou porque vocês consomem tal coisa, é um equívoco do ego. A onda da vida irá nascer a partir do momento em que vocês forem este absoluto, a partir do momento em que vocês abandonarem vocês mesmos, ou si, a própria fonte de vocês. Nada mais há a fazer. Isso foi dito de várias maneiras, mas só o ego sempre vai buscar uma justificativa do porquê ele não vive a onda da vida. Mas, justamente, vocês apenas podem viver a onda da vida e, com muito mais razão, o êxtase, se não houver mais ego. Lembrem-se, o único obstáculo à onda da vida, ao absoluto e à graça do manto azul, são unicamente as dúvidas e os medos que não são os céus. Isso foi desenvolvido. Enquanto vocês derem peso e enquanto vocês derem crédito às dúvidas e aos medos, a onda da vida não pode subir. Lembrem-se de que o limitado, o ego, irá sempre procurar afastá-los disso. Pergunta: os espasmos sentidos no nível do ventre são uma manifestação transitória no percurso da onda da vida? A onda da vida nasceu, ou não, no nível dos pés. Ela subiu, ou não, até o períneo. E, em seguida, ela pode, efetivamente, dirigir-se para frente e para trás, ou seja, para o ventre, como para as costas. Se nada de tudo isso ocorreu antes, isso não é a onda da vida. Se for a onda da vida, o anterior foi vivenciado. Esses espasmos estão ligados diretamente ao segundo chakra. Do mesmo modo que muitos de vocês notaram que havia zonas de sensibilidade, depois do manto azul da graça, ao nível do que foi chamado de chakra do baço e de chakra do fígado ou, se vocês preferirem, o que vocês nomeiam portas atração e visão, podendo até causar distúrbios digestivos, hepáticos ou colíticos. Não se preocupem com isso. Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. Bem-amados filhos da liberdade, comunguemos juntos a doação da graça. Eu voltarei, aliás, durante o seu espaço de alinhamento e de comunhão. Eu lhes digo até dentro de alguns instantes e acolhamos. Compartilhamento da doação da graça. Eu sou Anael Arcanjo e eu lhes digo até dentro de alguns instantes. Mensagem atemporal.